Muito bem, vamos começar a nossa aula 11 de eletromag avançado. Nós temos hoje aí, vamos hoje tratar sobre a solução da equação de Poisson, né? A solução integral, certo? E a gente vai usar o método das funções de Green e a gente vai se inspirar no método das imagens. O método das imagens permite a gente construir funções de Green, né? Como a gente vai mostrar nos exemplos, tá certo? Essa cor aqui, talvez. A gente vai começar a falar sobre o método das imagens para interface planar, né? Vou falar sobre o princípio da técnica inicialmente, né? Vamos mostrar, antes de falar sobre o método das imagens em si, vamos mostrar algumas propriedades de superfícies condutoras fechadas, né? A gente vai fazer alguns exemplos e mostrar a questão de blindagem, né? Como é que se dá. A gente vai analisar o problema de carga limitada por uma caixa condutora, certo? E depois disso a gente vai falar sobre o problema de uma carga na vizinhança de um plano aterrado, né? E daí a gente vai generalizar a partir dessa solução, né? A gente vai generalizar o problema para resolver a equação de Poisson para qualquer distribuição de carga na vizinhança de planos de um plano aterrado, certo? E com isso a gente vai poder resolver a solução da função potencial, né, para qualquer distribuição de carga na vizinhança de um plano submetido a um potencial arbitrário, problema de Dirichlet. Usando a função de Green, a gente vai mostrar como é que constrói essa função, certo? Referência para esse livro aqui, para essa aula, nosso capítulo 3. Né? Vou botar aqui. Fontana, nosso livro Tratado de Eletromagnetismo, capítulo 3, trata sobre esse assunto, método das imagens, e especificamente também o Jackson, seção 2.1. Né? Bom, qual é o princípio da técnica, do método das imagens em si? Então, em geral, você tem um problema. Deixa eu só conseguir ajustar aqui o tamanho das coisas. Em geral, você tem aí uma superfície submetida a um determinado potencial, uma condição de fronteira, talvez a derivada do potencial, que é talvez uma distribuição de carga de superfície, né, da derivada normal. Você tem essa informação, por exemplo, certo? E você tem, por exemplo, no meio de permissividade de epsilon, você tem aí N cargas, por exemplo, dentro dessa região, na região, no domínio, a gente tem que tomar cuidado com esse R aqui, né? Bom, vamos usar essa letra aqui, mas não confundir com a R esférica, né? Tá certo? Então, nós temos as localizações de cada carga. Nós temos essa informação, né? Cada carga tem a sua localização e sua carga. São cargas puntiformes de princípio, né? E a pergunta é, bom, se eu não tivesse essa imposição para o potencial na fronteira, eu resolveria o problema sem problema nenhum. Eu sei a localização de cada carga, né? Sei a valor da carga, potencial, a soma dos potenciais de cargas individuais, né? Seja sem a existência. Só um minutinho. Vou tentar controlar aqui meu iPad, sempre acontece isso no começo da aula.
ele fica assim, com pouco controle. Bom, okay. Então, se eu não tivesse uma imposição do potencial, né, se eu tivesse conjunto de cargas no espaço, no meio homogêneo, permissividade epsilon, a iésima carga sendo QI, sua localização XI, obviamente, no ponto X qualquer do espaço, o potencial seria a soma, né? Vou omitir aqui o sinal de soma, tá certo? Vai ser a soma dos potenciais, vou dar aqui N cargas, né? Vou admitir que é índice duplo, índice repetido da soma, então isso aqui seria QI, 4π epsilon, x menos xi. Pronto, isso aqui é uma soma, na realidade, né? Soma de I igual a 1 até N, certo? O problema é que, tá, tudo bem, essa é a solução. E se eu colocar uma imposição para o potencial, uma superfície qualquer, digamos, e eu definir agora esse domínio limitado para essa superfície sigma, né, em que o potencial é especificado, por exemplo, no problema de Dirichlet, né? É uma função φ0 que pode ou não variar na superfície, certo? Então, a ideia do método das imagens é tentar descobrir se a gente pode determinar um conjunto de M cargas fictícias fora do domínio, né? Você coloca essas M cargas de imagem fora do domínio, né, para não alterar o problema, porque o problema é aqui dentro, certo? Então, você tem M cargas de imagem fora do domínio e tentar ver se a gente consegue construir a solução dentro com uma superposição do potencial das cargas interiores e das cargas exteriores. Bom, então, quando a gente adiciona essas cargas de imagem no exterior, vou botar outra cor aqui. Vamos admitir que a gente faça essa adição fictícia, né? E a gente prolonga, né? A gente está no meio homogêneo com a mesma permissividade fictícia também, certo? Pergunta é possível, se eu determinar essas cargas, chamar de QJ, localização, chamar de Y para não confundir, certo? YJ, né? Vou usar X, não usar Y, diferente das notas. Você tem aqui J igual a 1 até M. Aqui você tem I igual a 1 até N. Então, se eu conseguir utilizar essas cargas de imagem para resolver o problema dentro, no domínio, R. Então, a minha solução proposta, eu vou usar o símbolo de soma agora, certo? Seria a proposta aqui no domínio R, a solução seria a superposição do potencial das cargas reais, que são essas carguinhas aqui dentro, com as cargas de imagem. Ora, suponha que eu consiga determinar os valores e coordenadas das cargas de imagem, né? Então, nesse caso, o potencial no domínio R seria dado por soma mais as cargas de imagem dariam contribuição J igual a 1 até M cargas de imagem, não sei quantas são, depende, né? Vocês vão ver, tem um problema na lista que uma carga gera número infinito de imagens, né? Que é o problema de dois planos paralelos, tá certo? Bom, nesse caso, você teria a superposição chamada de YJ com a localização. Então, a proposta é que a solução proposta válida apenas em R, que é o domínio, porque é nesse domínio que a gente está estudando, tá certo? Então, se eu determinar as cargas e suas localizações, tal que o potencial
tal que a solução proposta φ de sigma dê exatamente igual a φ0, então essa solução proposta é pelo teorema da unicidade, né? Essa é a solução procurada, certo? Ou seja, por quê, né? Porque, primeira condição, potencial na fronteira deu certo, é igual ao valor previamente especificado, certo? E a segundo, quem é o laplaciano da função proposta, né? Tem que dar a densidade de cargas de carga em R, né? Então, se eu tenho essas duas condições satisfeitas, potencial dado na fronteira e laplaciano igual a densidade de carga em R, então essa solução é a solução do problema, desde que eu tenha encontrado as localizações, né? Certo? Vamos calcular o laplaciano. Laplaciano do primeiro termo é QI sobre 4π. Daí tem o laplaciano da função inversa, né? Mais, segundo termo, J igual a TM, QJ sobre 4π, laplaciano de 1 sobre Y, 1 sobre X menos YJ. Ora, o laplaciano de X menos XY no domínio R é a função delta, né? X menos XY. O laplaciano de X menos YJ, isso aqui é a singularidade, ocorre em YJ, que é exterior a R. Ou seja, no domínio R, esse laplaciano não tem singularidade, né? As cargas estão no exterior. Igual a zero. Então, segundo termo aqui não contribui, aqui da função delta, ou seja, laplaciano de φ é igual a 1 sobre 4π. Desculpe, né? O laplaciano é 4π delta, que eu esqueci, tá certo? Esse 4π cancela. 1 sobre ε. E é menos 4π delta, né? Tá certo? Vezes soma igual a 1 até n delta de x menos xy. Mas isso não é nada mais, nada menos do que a densidade de carga no domínio R, né? Exatamente essa soma de funções delta, que são singularidades, né? Ou seja, Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre ε. Ou seja, satisfaz a equação de Poisson. Satisfeita, satisfaz a condição de contorno, porque por construção, né? Eu digo que eu localizo as cargas, suas coordenadas e seus valores, tal que eu tenha satisfeito a condição de contorno, né? Então, esse é o princípio, certo? Da mesma forma, eu posso aplicar o método das imagens para o problema exterior, né? Meu domínio seja exterior, a região limitada pela superfície. Então, você tem aí a sua superfície fictícia. Estou mais para baixo, não está no meio aqui. Em que o potencial é imposto, né, como uma... E as cargas originais estão do lado de fora. Esse aqui a gente chama de problema exterior, né? Eu tenho um conjunto de cargas no exterior e eu quero determinar o meu domínio nessa região externa, né?
aqui a permissividade é epsilon, as cargas são QI, XI. Então, o método de imagem para o problema exterior consiste em determinar as cargas de imagem que vão estar agora do lado de dentro, né? Não pode estar do lado de fora, porque senão violaria o problema. Então, as cargas de imagem vão estar do lado de dentro. Descobrir um conjunto de M, tem que N cargas, né? Cada carga, a localização é essa. As cargas de imagem vão estar nos pontos dentro, fora do domínio R, ou seja, no interior da região. Mesmo problema, certo? Determinar as cargas de imagem. Então, o problema consiste em obter esse conjunto, né? Número de cargas, o valor da JS de uma carga e a sua coordenada. Uma vez obtido isso e satisfazendo a condição de contorno, então, pelo mesmo argumento que eu acabei de usar, a solução é única, né? Ok? Então, esse é o princípio do método de imagem, certo? Então, eu vou agora só abrir um parênteses para fazer uma análise de um problema, certo? Em que não é necessário o uso do método de imagem ainda. A gente vai usar depois, para esse mesmo problema, um método das imagens, mas não especificamente desse, mas esse problema serve para a gente ter algumas ideias de como se comportam superfícies fechadas condutoras, tá certo? Considere aí, por exemplo, esse problema aqui, né? Em que você tem uma carga limitada por uma caixa condutora. Existem umas peculiaridades muito interessantes que vale a pena a gente mostrar, mostrando como resolve o problema de valor de fronteira, né? Vamos considerar essas três situações aqui, né? Primeiro, uma carga no centro de um sistema de coordenadas, no centro da esfera. Isso aqui é um meio vazio, aqui fora também, tá certo? E nós temos aqui uma superfície condutora aterrada, né? Esse é um problema, o primeiro problema, letra A, certo? Bom, o segundo problema seria uma carga no centro do centro da esfera, da região esférica, e na superfície esférica você tem um potencial fixado em V. Né? Pergunta, o que acontece dentro e fora, né? Você tem uma carga no centro, como é que se comporta o potencial fora e o potencial dentro? Né? E, finalmente, uma carga no centro, rodeada por uma superfície esférica, cuja carga total seja Q. Essa superfície esférica também é um condutor, mas só que agora está carregada, com a carga aqui, certo? Bom, então nós temos, nos três problemas, né, uma região 1 interna, uma região 2 externa, né? 1, 2, certo? E nós sabemos que esse problema tem simetria esférica, né? Simetria em que o potencial só depende da distância R, fora da superfície condutora, para R diferente de A, a solução, tanto dentro quanto fora, vai ser uma solução do tipo dentro, constante mais função inversa, fora, constante mais função inversa, sendo que, nesse exemplo, eu posso reter esse termo aqui dentro porque temos uma carga putiforme na origem, né? Uma singularidade ali, certo? Na ausência da superfície esférica, ou seja, se eu não tivesse esse termo aqui, se eu não tivesse superfície esférica, o problema seria dado por Q sobre 4π0 sobre R. É o campo o potencial de uma carga putiforme, né? Quando eu boto uma superfície esférica aterrada, o potencial tem que dar zero em R igual a A, que é o que a gente faz, certo? A constante A agora passa a ser esse 1 sobre A aqui, vezes Q sobre 4π são zero,
né, que é a constante aditiva, que vai zerar o potencial na superfície R igual a A. Tá? Então, a solução dentro é essa solução aqui. Certo? E a solução fora, ora, fora, potencial infinito dá zero, certo? E como o potencial aqui na superfície R igual a A também dá zero, a única possibilidade é D igual a zero. Ou seja, a solução do lado de fora é potencial zero em todo o espaço. O lado de fora é uma equipotencial aterrada. Ou seja, não há, como potencial fora na região R maior ou igual a A, potencial é zero, então não existe campo elétrico, né? Não tem densidade de fluxo elétrico, certo? Uma vez que E é igual a menos gradiente de φ. Deixa eu botar aqui 2, né? Campo fora, certo? Então, não há atividade elétrica no exterior. Certo? O que a gente pode falar aqui, né? Ora, então observe que isso aqui é a caixa condutora. Vou pegar dar um zoom aqui, tá certo? Isso aqui é a caixa condutora. Essa aqui é a região, né? Tem uma espessura, certo? Aqui está a carga em algum lugar, tá certo? Isso aqui é A, né? Isso aqui é pequeno, tá certo? Eu só estou exagerando aqui a distância, né? Ora, do lado de fora é igual a zero, certo? Então, não tem carga de superfície vou chamar de ρS2, certo? ρS2. Ou seja, aqui nessa superfície não tem campo elétrico do lado de fora, então não tem. O campo aqui dentro do condutor é zero, né? Do lado de fora, o campo também é zero. Então, do lado de fora não tem carga superficial. Não existe carga de superfície aqui fora. Certo? Por outro lado, do lado de dentro tem carga superficial. Porque do lado de dentro o potencial vale φ1 igual a Q sobre 4π epsilon 0, né? 1 sobre R menos 1 sobre A. E do lado de dentro é igual a menos gradiente de φ, que vai ser a derivada dessa função, que vai dar é igual a Q sobre 4π epsilon 0 R2 a R, né? Derivada de 1 sobre R é menos 1 sobre R2 com menos dá mais. O vetor de densidade de fluxo elétrico dentro vale epsilon 0E, que vai dar Q sobre 4π R2 a R. E a densidade de carga superficial aqui é a componente normal de D, né? Aqui o D é igual a zero, certo? Então é D normal, ou seja, ρS1 é igual a menos D radial 1, né? Ou melhor, chamar de D essa componente aqui, tá certo? Chama isso aqui de D, né? Dá menos D em R igual a A. Então, ρS1 igual a menos Q sobre 4π A2. Então, ρS1, né, é uma densidade que é dada menos Q sobre 4π A2, e a carga induzida
na parte de dentro é menos Q. A integral dessa função de superfície, né, dá menos Q. Então, a carga induz, deixa eu fazer aqui uma esfera, certo? Fazer uma outra. Paste. Deixa eu aumentar um pouco. Colocar aqui essas duas, mais ou menos, com sendo exagerada aqui, um pouquinho, certo? A casca. Né? Essa região entre elas é um condutor, né? Digamos assim, certo? Eu exagerei a espessura da casca, bem espessa, né? Então, o que nós temos aqui, né? Que essa carga induz, digamos que aqui seja maior que zero, né? Só para poder fazer uma ilustração aqui. Induz cargas negativas, vou botar assim, na parede de dentro da casca, e carga zero na parede de fora. Essas cargas não se comunicam, tá? A carga que está na parede de fora não se comunica com a carga que está com a parede direita, porque não existe campo dentro do condutor. É igual a zero, é igual a zero aqui dentro. Tá? Então, essa carga aqui induz essa carga. Mesmo que eu mexa essa carga aqui, certo? O que eu fizer aqui dentro, a gente vai resolver esse problema, posição arbitrária dentro. Mas, se eu mexer aqui dentro, essa distribuição de cargas aqui dentro vai se reordenar, certo? Mas do lado de fora nada vai acontecer. Aqui fica parado, carga zero, porque esse sistema está aterrado. Então está blindado, tá certo? Não tem como você alterar a atividade elétrica do lado de fora, mexer na carga dentro. Você pode mexer à vontade, não se percebe nada do lado de fora. Tá? Então, isso é uma coisa interessante que a gente gostaria de observar, certo? Bom, suponha agora que eu tenha o problema B. Vou pegar para cá isso aqui. Mais para cá, certo? Deixa eu apagar esses campos aqui. Deixa eu tirar essas cargas daqui. Deixa eu tirar isso aqui. Está aqui. O resto eu apago. Mais ou menos aí, certo? Apaga isso aqui tudo. Vamos pegar todo mundo aqui. Pronto. Vamos colocar novamente a carga no centro. Agora, ao invés de potencial aterrado, o potencial aqui está com V volts. Certo? Bom, a solução do lado de fora é aquela solução que dá V volts na superfície R igual a A. Ou seja, o potencial do lado de fora agora passa a ser VA sobre R, né? Porque em R igual a A, isso aqui dá V, né? É a solução que é a função inversa e dá zero no infinito. Então, essa é a solução lá de fora. Do lado de dentro, a solução é parecida com a anterior. Antes o potencial era zero, né? Q sobre 4πε0, 1 sobre R menos 1 sobre A. Eu adiciono uma constante V, para dar o potencial V em R igual a A. Né? Essa é a solução dentro agora, certo? O que aconteceu agora? Bom, do lado de fora tem uma atividade elétrica.
A densidade de carga no lado de fora agora passa a ser, o campo elétrico do lado de fora passa a ser VA sobre R2 AR, né? Que é a derivada de 1 sobre R, com sinal trocado. E o D do lado de fora, deixa eu botar aqui do lado, o D2 é ε0E, né? ε0 VA sobre R2AR. E a densidade de carga do lado de fora vai ser ρS, vai ser igual a D2 em R igual a A, que é a componente, né? D2, que vai dar ε0 VA sobre A2. Então, essa é a densidade de carga do lado de fora. Por metro quadrado, né? Do lado de dentro, a carga induzida é a mesma. Essa adição aqui não faz nada, né? O ρS1 continua sendo aquele que eu acabei de calcular, certo? Está aqui, né? Menos Q sobre 4πA2. Então, o que acontece? Há uma densidade de carga superficial do lado de fora. Vamos botar aqui mais, tá certo? Digamos que o potencial seja positivo, né? Uniformemente distribuída e uma densidade de carga na parede interna que não está relacionada com essa carga de fora, tá certo? Então, o que acontece lá de fora, né? Se eu mexer se eu pegar e mexer essa carga aqui, o problema interno muda, né? Eu redistribuo a minha distribuição de carga aqui dentro. Deixa de ser uniforme, né? Começa a ser não uniforme, a gente vai analisar esse problema depois. Mas mesmo que isso aconteça, essa região externa não é afetada. Mesmo que eu tenha redistribuição de carga dentro, essa redistribuição não se aplica para a parte externa. Você fica com a carga uniformemente distribuída, independente do que acontece dentro. Porque do lado de fora é um problema governado pelo potencial fixado em V. Só tem uma solução, que é essa que eu acabei de mostrar. Certo? Bom, se agora eu tiver um problema, vou pegar aqui de novo, em que você tem novamente uma carga no centro, só que agora a carga total dessa superfície, dessa casca condutora é Q, né? Ora, como Q induz menos Q aqui dentro, né? Então, para a carga total ser Q, quer dizer que na parede de fora fica uma carga total uniformemente distribuída, que é Q menos Q. Q menos Q, que dá Q mais Q, certo? Essa é a carga induzida do lado de fora. Então, tudo se passa como do lado de fora o potencial fosse aqui. Observe que essa carga aqui cancela essa, né? Do lado de fora, o potencial é aquele de uma carga Q mais Q na esfera, como se estivesse no centro. Ou seja, do lado de fora, a solução φ2 é Q mais Q sobre 4πε0R. Certo? Em R igual a A,
o potencial vale Q mais Q sobre 4π epsilon 0 A. Então, do lado de dentro, a solução obtida é aquela da carga pontiforme com potencial alterado, mais uma adição de potencial dada por essa expressão. Então, dentro, você vai ter Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R menos 1 sobre A, mais um potencial adicional, que é esse valor de potencial aqui, que é Q mais Q sobre 4π epsilon 0 A. Essa é a solução dentro, né? Solução fora é a solução dentro. Dá para essa expressão. E mais uma vez, mesmo que eu mexa essa carga aqui dentro, eu vou redistribuir a distribuição de carga dentro, mas do lado de fora eu permaneço com essa carga Q mais Q uniformemente distribuída. Ou seja, não há rearranjo de carga do que quer que eu faça aqui dentro, certo? Ou seja, a posição da carga no interior não afeta o campo no exterior. Não há redistribuição de carga na superfície externa, permanece lá parada, independente de o que eu fizer do lado de dentro, certo? Então, essas são as características que eu gostaria de falar quando a gente lida com cargas internas, né? As superfícies condutoras fechadas, né? No caso, certo? Muito bem. Bom, vamos agora tratar de um primeiro problema em que a gente vai aplicar os conceitos do método das imagens. Cada problema vai ter um tipo de solução diferente, depende da natureza, da geometria, né? Da superfície. Então, suponha que nós tenhamos aí uma carga aqui próxima a uma superfície condutora aterrada, só que essa superfície é todo o plano z igual a zero, né? Certo? Então, nós tendemos a colocar uma carga, imagem, fora do domínio. O domínio aqui é a região z maior ou igual a zero. Esse é o domínio que está estudando o problema, né? Digamos que esse domínio está essa região está espaço vazio, carga Q. Então, a nossa tendência é colocar uma carga fora do domínio, no mesmo eixo, né? Digamos que essa carga tem um valor Q', localizado no ponto menos D', certo? Aqui está a sua posição no sistema x igual a R a R, né? Mais Z a Z. E a proposta é que o potencial seja a superposição do potencial da carga Q com o potencial na carga Q', válido no domínio Z maior ou igual a zero, né? Então, vamos escrever essa solução. Então, o potencial da carga positiva é fácil, né? Você tem a distância x, no caso, né? A distância do ponto do espaço. No domínio, no ponto do espaço é x menos essa localização aqui, D a Z, para a carga de baixo. A distância é o módulo, né? X menos
menos D', ou seja, mais D' AZ. Vamos escrever isso aí. Então, nós ficamos com essa superposição, né? Carga real mais carga imagem vamos impor que o potencial em Z igual a 0 de zero. Então, primeira restrição é que o produto das cargas tem de ser negativo, pois caso contrário, não tem como eu balancear essa equação, né? Isso sobre o número positivo, isso sobre o número positivo só pode dar zero se os sinais forem opostos, né? Ou seja, calculando aí, né? X menos DAZ módulo quadrado da R2 mais Z menos D ao quadrado, né? E X mais D' AZ vai dar R2 mais Z mais D' ao quadrado, né? Então, quando eu faço essa continha, certo? Observe, né? A gente vai... Deixa eu apagar isso aqui. Então, o potencial é que sobre código π0 x menos D a Z mais Q', né? Daí, eu já sei que Q' é negativo. E se eu fizer em Z igual a zero, eu tenho que Q vezes módulo de X mais D' a Z igual a menos Q', né? Ou Q2, isso aqui, né? Da R2 mais D' ao quadrado igual a Q' ao quadrado R2 mais D2, né? Correto? Desculpa, então tem um erro aqui. O X, né? Eu tenho que botar aqui o X é igual a R a R mais Z a Z. Então, está faltando isso aqui, né? Então, dá Q2, R2 mais Z mais D' ao quadrado igual a Q' ao quadrado R2 mais Z menos D ao quadrado, né? Muito bem. Ora, isso aqui a gente rearranja, né? Tem o coeficiente de R2 em Z igual a zero, certo? Isso aqui vai dar Q2 menos Q' ao quadrado R2 mais Q2 D' ao quadrado menos Q' ao quadrado D2 igual a zero, ou seja, isso aqui é o coeficiente da forma A, R2, isso aqui é um B, né? Mais B, igual a zero. Para ser zero, qualquer que seja R, A tem que ser zero, B tem que ser zero. Ou seja, Q2 igual a Q' ao quadrado. Então, Q' vale mais ou menos Q, mas a gente tem que escolher aquela de sinal oposto aqui. Então, Q' tem que ser igual a menos Q, né? E, mais uma vez,
Aqui nesse caso, D' ao quadrado igual a D2, D' igual a mais ou menos D, só que D' tem que estar fora do domínio, então D' tem que ser positivo, então D' igual a D. Ou seja, a gente obteve o resultado óbvio que a carga-imagem está na mesma localização, na mesma distância do plano, certo? É simétrica e está na mesma distância, né, D. Nós temos aí um dipolo, na realidade, né? Plano de terra, plano de simetria do dipolo, corta o dipolo no meio, certo? É o plano Z igual a zero, certo? Então, a solução no domínio Z maior ou igual a zero vai dar, de fato, simplesmente a soma do potencial da carga que é Q vezes 1, né? Sobre R2Z menos D ao quadrado, a carga real, mais a carga imagem, que é menos Q, menos 1 vezes Q, R2 mais Z mais D ao quadrado. Certo? Então, satisfaz condição de contorno, potencial zero no infinito, e o Laplaciano de φ dá a carga que está em Z igual a D. Certo? A solução é a única, só tem essa solução. Bom, qual é a carga induzida em Z igual a zero, né? Basta calcular a projeção do vetor densidade de fluxo em Z igual a zero para fora do condutor. Essa carga, suponha que a carga aqui seja positiva, a carga induzida tem que ser negativa. Tá? Então, calculando aqui, vai dar densidade igual a dz em Z igual a zero, epsilon zero é Z em Z igual a zero, e a Z é a derivada em relação a Z com o sinal trocado do potencial. Certo? Então, dado o potencial, calcula-se a derivada. Deixo para vocês fazerem essa continha, certo? Então, observe que tem um sinal menos aqui na frente. Q sobre 2πd2. E uma função, isso aqui é em Z igual a zero, né? Que é 1 mais R sobre D ao quadrado, certo? Elevado a 3 meios, né? Elevado a 3 meios, certo? Então, o primeiro detalhe é que a densidade de carga em R igual a zero, tirando isso aqui em R igual a zero, vai dar menos Q sobre 2πd2, né? Para R tendendo a infinito, você tem a ρS, né? Limite de ρS, quando R tende a infinito, vai dar zero, certo? A gente pode calcular a carga induzida total, né? A integral de superfície de ρS de R, em todo o plano Z igual a zero, vai dar, se for calculado, a menos que certinho, né? Pode calcular ainda outras coisas, por exemplo, qual é a força de atração entre plano e carga, né? Ora, basta calcular a força entre a carga e a sua carga-imagem, né? Você tem aqui duas cargas, distância 2D, a força é Q2, 4πε0, distância ao quadrado, que é 2D ao quadrado, que dá Q2 sobre 16πε0 D2, atrativa, né?
certo? São vários resultados que a gente obtém aí, né? Interessante a gente observar aí como é que funciona esse comportamento. Aqui está a função de densidade, né? Olhando aqui para a expressão, a máxima densidade acontece essa função aqui em E igual a zero. Observe que se D, que é a distância da carga, né? Se D diminui, o ρS máximo, que é esse valor aqui, aumenta, né? Então, quanto mais próximo eu colocar a carga do superfície, mais cargas são induzidas para próximo dessa posição dessa carga, né? Então, você teria essa função aqui governando a função densidade, né? Aqui a gente mostra para o caso distância igual a 0,5, uma distância normalizada aí, o pico aumenta e a distribuição se concentra, né, próximo da carga original. Se você aumenta a distância, a carga se redistribui mais e o pico diminui. Com aumentando a distância, a carga vai se espalhando cada vez mais, né? Então, são as consequências da gente utilizar esse método, certo? Bem. Como é que a gente resolve? Então, veja, o método das imagens permite a gente resolver a equação de Poisson solução da equação de Poisson, né, para uma distribuição arbitrária na vizinhança de um plano aterrado, né? Então, suponha que eu tenha essa situação aqui agora, mais geral, né, em vez de ser uma carga pontiforme. O que a gente faz? Eu tenho aqui essa distribuição de carga, vou botar a cor diferente aqui, vou botar azulzinho, como no desenho, certo? Tem essa distribuição de carga aqui, tipo pera, né? Rho de X'. Aqui está um ponto do elemento de carga. E aqui você tem o plano aterrado. Olha, a gente pega cada ponto de carga dessa carga espacial e constrói sua imagem, né? Usando a receita que a gente acabou de derivar, né? Cada carga dá uma imagem equidistante do plano com sinal trocado. Então, se eu fizer isso, eu vou gerar como resultado uma imagem, né, que é o reflexo da distribuição original, como se fosse um espelho, certo? Um elemento de carga vai gerar uma imagem simetricamente localizada, né? Ou seja, se ele está numa altura Z', se a altura desse elemento aqui é Z', então se a carga real está a uma altura Z', a carga imagem vai estar para baixo, né, de menos Z', certo? Ou seja, o vetor posição de um elemento de volume, cuja carga é a mesma carga com sinal trocado, vai ser x duas linhas igual a x' menos 2z' a z. Então, para uma dada carga real, né, cuja carga total é rho de x' dv', eu tenho uma carga imagem correspondente nesse ponto aqui,
que é ρ de x duas linhas igual a menos ρ de x', né? Ou seja, a carga aqui é ρ de x' dv', aqui a carga vai ser ρ de x duas linhas igual a menos, vai ser menos ρ de x'. Deixa eu apagar isso aqui, vou fazer assim. Para uma carga ρ de x' dv', eu tenho uma carga imagem que é menos ρ de x' dv'. Então, o potencial dessas duas cargas, né, dφ é igual a integral de volume, é igual a dv' ρ de x' sobre 4π epsilon zero, né, no caso, está usando epsilon, pode ser epsilon, meio de permissividade de epsilon, né, x menos x', mais a potencial da carga imagem, que é menos dv' ρ de x', 4π epsilon, módulo de x menos x duas linhas. Né? Só que x duas linhas é dado por x' menos 2z' a z. Né? Ou seja, x menos x duas linhas fica como x menos x' mais 2z' a z. Então, a gente integra aonde? Em V, no volume original, certo? Integral no volume original, só que a função, o denominador muda para isso aqui. Então, o potencial, aqui agora vai ser integração, né? Vai dar isso aqui, certo? Potencial, a solução do problema, integral de volume, menos integral no mesmo volume V, lá da carga real, tá certo? Eu integro no volume V, mas com essa receita aqui, ρ de x', e embaixo fica x menos x duas linhas, x menos x' mais 2z' a z. Pronto, essa é a solução do problema usando o método das imagens da equação de Poisson na região o domínio, né, válido para z maior ou igual a zero. Potencial é zero, né? Potencial está errado, certo? Alguns exemplos aqui eu vou mostrar para vocês que pode conceber com o uso do método das imagens. Por exemplo, um dipolo. Tentando dimensionar aqui meu iPad. Nossa, simplesmente para de funcionar de vez em quando. Não dimensiona. Estou tentando aqui dimensionar ele. Eu passo aqui, hein? Agora, consegui. Querendo mostrar aqui um detalhe da figura, mas não consigo, rapaz. Nossa Senhora. Pronto. Agora, consegui. Então, por exemplo, você tem um dipolo, né, orientado dessa forma, quer dizer que você tem aqui a carga mais e a carga menos, né? Então, essa carga mais vai ter uma imagem menos e a carga menos vai ter uma imagem mais, ou seja, vai me gerar um dipolo assim, vai me gerar um dipolo assim, né? Certo? Por exemplo, especificamente, se eu tenho um dipolo para cima, a imagem é de polo para cima, né? A antena de polo é exatamente isso, né? Antena monopolo, né? Um pedaço de fio, como se fosse um dipolo, né? Eu vou gerar, com o método das imagens, uma antena cujo comprimento é 2 vezes maior, certo?
Se eu tenho, por exemplo, um disco polarizado perto de um plano aterrado, o que acontece? A imagem do disco é um disco polarizado para cima, né? Vocês estão vendo aí, certo? Então, esse disco aqui dá essa imagem com a polarização para cima, certo? Bom, e com isso, com o método das imagens, a gente pode determinar a função de Green no hemisfério superior, tá certo? Ou inferior, tanto faz, tá certo? Para a interface para lá, né? Então, o que ele vai fazer? A função de Green é aquela que satisfaz a função laplaciana de G menos 4π delta de x menos x', certo? Então, a gente coloca a nossa carga fictícia, uma carga de valor, uma carga Q igual a 4πε, né? No ponto x', então a densidade dessa carga é 4πε delta de x menos x'. Então, se eu usar essa carga, eu tenho que a função potencial tem como laplaciano menos ρ sobre epsilon, né? Que vai dar menos 4π delta de x menos x'. Ou seja, se eu resolver para o potencial de uma carga de valor 4πε localizada no ponto x', eu, no fundo, estou determinando a função de Green, certo? Então, a função de Green para o problema de Dirichlet, por exemplo, seria a função GD, que satisfaz a equação laplaciano de GD igual a zero, e GD de sigma, que é a superfície aterrada e uma superfície imaginária no infinito, dá zero, né? Certo? Então, se eu usar essa função de Green, então, pelo menos das imagens, quer dizer, o potencial para a carga Q igual a 4πε vale φ igual a GD igual a 4πε, né? 1 sobre x menos x' menos 1 sobre x menos x duas linhas, com x duas linhas dado por x' menos 2z' a z. Então, a função de Green para o problema no hemisfério superior, né, é da forma 1 sobre módulo de x menos x' menos 1 sobre módulo de x menos x' mais 2z' a z. Certo? Essa é a função de Green. Ou seja, agora, se eu quiser resolver um problema em que o potencial é arbitrariamente especificado, então aqui eu tenho o plano z igual a zero, que o potencial aqui agora não é aterrado mais, φ, chamado de φ0, né? Então, o que acontece? A solução qual é? Bom, a solução para o potencial vai ser φ de x, que dado uma distribuição de carga qualquer, né? Ou de x', no caso, né? A solução vai ser com a função de Green, para esse caso, fica dessa forma, né? Potencial no hemisfério superior igual a integral, aquela integral de convolução, tipo convolução, né? Sobre 4π 4π epsilon, né, no caso, certo? Menos 1 sobre 4π
integral na superfície onde é dado o potencial, do potencial na superfície sigma', né? Aliás, desculpa, potencial de x'. dgd dxn' d sigma'. Quem é a coordenada normal linha, né? É a coordenada normal para, na superfície, né, onde é especificado. Observe que no infinito não é necessário calcular a integral que dá zero, tá certo? O potencial dá zero no infinito, então essa integral aqui vai dar zero. Então é a coordenada normal da superfície z ou z' igual a zero, tudo faz, tá certo? Então resta a gente calcular a função gd, a gente vai jogar aqui dentro, e a derivada de dgd dxn' nada mais é do que para fora é para baixo, né? No sentido para baixo é menos AZ, produto escalar com o gradiente em relação à variável linha de GD. Né? Então, resta de calcular esse gradiente. Isso aqui daria ddz', tá certo? ddz' com sinal trocado, né? Ou seja, menos ddz'. ddz' é um gradiente, escalar a z, com sinal de menos, dá um menos aqui. dgd'. Olha, gd é dado por aquela expressão que eu acabei de falar aqui, certo? Vamos escrever em cartesianos, por exemplo, né? Só para ver mais ou menos como é que seria. 1 sobre x menos x' ao quadrado, y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado elevado ao meio, menos, o outro termo é 1 sobre x menos x duas linhas. Vai ficar menos 1 sobre x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, e aí fica mais 2z' menos z', né? Dá mais z'. Então fica mais z mais z' ao quadrado elevado ao meio. Certo? Isso aqui vai dar, em geral, né? dgd dz'. Lembre-se que 1 sobre x menos x', ou x menos qualquer coisa, o gradiente linha de 1 sobre x menos x' é a diferença sobre módulo ao cubo, né? É o que vai dar aqui, tá certo? Só que a diferença na direção é só a componente z, tá certo? Que é ddz', né? Então, isso aqui vai dar z menos z', x menos x' ao cubo, né? Essa outra derivada aqui vai dar menos, né? Derivada em relação a z', né? Vai dar derivada menos 1 meio de 2 z mais z', certo? Aqui não tem problema, vai dar exatamente isso. E esse menos com esse menos aqui dá mais, certo? Então a outra derivada vai dar algo parecido. Vai ficar mais z mais z' sobre x menos x duas linhas ao cubo. Que é o que tem aqui, tá certo? Isso aqui eu vou apagar. Então,
e esse DGD desenha em zelinho igual a zero, ficaria algo do tipo Z. Eu vou deixar assim, tá certo? Observe o seguinte, antes de fazer qualquer coisa aqui, x menos x' em z' igual a zero é igual a x menos x duas linhas em z' igual a zero, né? Não tem diferença, certo? Vou chamar isso aqui de x menos x' em z' igual a zero. O que é isso aqui, né? X menos x', z' igual a zero, é igual a x menos x' ao quadrado mais Z2 elevado ao meio, né? Daí isso aqui, certo? Para ficar mais fácil, vamos chamar isso aqui de x menos x' de zero, quer dizer, zero quer dizer plano Z igual a zero. Fica mais fácil de fazer, tá certo? Pronto. Ou seja, DGD DZ' em Z' igual a zero vai dar... esses termos vão ser absolutamente iguais, né? Vai dar 2Z sobre o mesmo denominador, x menos x' de zero, certo? Pronto. A gente quer, na realidade, menos isso aqui, né? Menos isso aqui, menos DG DZ', porque a derivada com relação à coordenada normal, que aparece aqui, dá um menos, com esse menos aqui dá um mais, tá certo? Ou seja, potencial é igual a... Isso aqui vai dar integral de volume, ou de x' sobre 4π epsilon x menos x' menos integral de volume e tem mais um termo de superfície, que é o potencial. Esse aqui, se quiser em cartesiana, vai ser dx', dy', né? Então, vai dar... φ de sigma de... φ de z igual a zero, né? Certo? Ou melhor, fazer assim, ó. Φ de r', φ', botar assim, desse jeito, certo? Derivada, que deu 2z sobre... Daí tem um 4π, né? 4π x menos x' de zero. Essa seria a forma de expressar, tá certo? O potencial em z igual a zero. Vou só verificar aqui a dimensão física. Bom, a dimensão física está faltando alguma coisa aqui. Aqui é 3 meios, né? Primeiro detalhe. Então, você tem que área... Não é 3 meios, desculpa, é ao cubo, né? X menos x' ao cubo. Então, temos aqui
área vezes comprimento dá volume, isso aqui é volume adimensional, então a dimensão de potencial está correta, certo? Não tem nada errado. Essa seria a expressão, tá certo? Exemplo, né? Potencial no eixo Z. É mais fácil de calcular, tá? Porque se eu resolver o potencial no eixo Z, eu posso expandir essa função e calcular o potencial em qualquer lugar. Vamos lá, potencial no eixo Z. Talvez eu possa, né? Não sei. Esse termo de superfície pode atrapalhar, tá certo? Mas no eixo Z, o que nós temos? X igual a Z, x' igual a R', né? Então, só tem uma componente, né? No plano Z igual a zero, vai dar, você dá para dizer, módulo de x menos x' igual a R2 mais, R' ao quadrado mais E2 elevado ao cubo, né? Elevado a 3 meios. Então, esse é o termo que a gente vai jogar aqui dentro, né? Para calcular, certo? Suponha que eu dê potencial em Z igual a zero igual uma constante, um disco de raio A, que o potencial é V0, e o potencial está aterrado para R maior do que A. Pronto. Então, essa integral de superfície é a única, porque, por exemplo, se eu tiver aqui uma carga pontiforme, eu sei o resultado disso aqui, né? Certo? Por exemplo, nós olhamos para carga Q no eixo Z. Como é que a gente resolve esse problema? Bom, vamos resolver. Potencial vai ser dado por, né? Igual a Q sobre 4, botar no vácuo, né? 4π epsilon 0, 1 sobre no eixo Z, né? Vai ficar x igual a Z, a carga xq está na posição D a Z, então isso aqui vai dar Z menos D em módulo, né? Certo? Menos 1 sobre Z mais D em módulo, né? Isso aí seria se eu tivesse aterrado, certo? Em Z igual a zero, isso aqui dá zero, né? Daí tem o termo de superfície. Como é que ele ficaria, o termo de superfície? Bom, teria uma integral aqui de superfície, vamos botar aqui, mais integral na região R menor ou igual a A, de R', dφ', potencial é V0, né? V0, certo? Aí tem um 4π, né? Sobre 4π. Daí tem um 2z. X menos x', que está aqui, né? R' ao quadrado mais E2 elevado a R' ao quadrado mais E2 elevado a 3 meios, certo? Então, aqui a gente pode determinar o potencial no eixo Z, certo? Observe que essa integral aqui é super fácil de calcular, né? Essa integral vai dar 2π, certo? V0 sobre 4π, que dá V0 sobre 2, vezes 2 dá V0, Z sai da integral. 2 com 2π dá 4π, cancela, né? Integral de 0 a A de R' dr',
sobre R' ao quadrado mais Z2 elevado a 3 meios. Essa integral é tranquila, é fácil de calcular, né? Então, esse é o termo adicional que nós teríamos que incluir, né? Tem essa solução aqui, certo? Mais esse termo, tem essa solução aqui, né, que é duas cargas, carga mais a contribuição da superfície, que dá isso aqui. Nesse caso, o potencial vai dar essa função. Esse aqui é o caso de o potencial V0 no círculo e fora o potencial está aterrado. Isso é no plano, né? Aí temos aqui a solução do XZ, certo? Só para dar uma ideia, né? Como é que seria? Essa integral é tranquilo de calcular, né? U elevado a menos 3 meios vezes du sobre 2. Né? Chama U de R2 mais E2. Né? Bom, deixo para vocês calcularem isso aí e confirmarem que dá certo o potencial, né? Certo? Basta verificar que o potencial vai dar V0 em R em Z igual a 0. Né? Ok? Então, a gente conclui essa aula com esse exemplo aí, tá bom? Então, até a próxima oportunidade.